Hoje nós vamos falar sobre um aerógrafo que eu há muito tempo tinha vontade de ver. Eu até estava pensando em comprar um aerógrafo desse, mas com o dólar nesse valor que está hoje eu tinha, por enquanto, engavetado essa ideia. Mas o meu amigo André, que me emprestou os dois últimos aerógrafos que a gente viu, o Iwata Neo e o Hansa 381, ele também me emprestou esse aerógrafo aqui. Com isso a gente vai poder conhecer um pouco mais dessa marca aqui, que eu acho ela é muito pouco conhecida aqui no Brasil. A Grex é um fabricante americano de ferramentas pneumáticas e eles têm dentro da linha dele essa linha de aerógrafos, mas não são eles que fabricam esses aerógrafos. Esses aerógrafos são fabricados para eles em Taiwan por uma outra empresa. E mais para frente nós vamos ver algumas pistas aí de quem seria essa outra empresa. Mas por enquanto basta dizer que são aerógrafos fabricados em Taiwan, mas são comercializados nos Estados Unidos pela Grex. Eu tinha muita vontade de ver esse aerógrafo aqui porque ele tem duas características interessantes. A primeira, ele tem algumas soluções de engenharia diferenciadas e também porque ele é um aerógrafo que tem muita versatilidade. Isso a gente vai comentar aqui ao longo desse vídeo. Então, falando um pouco sobre a linha, esse aqui é o modelo XGI. Eu estou com uma colinha aqui do lado porque é muita coisa para eu acompanhar. Então vamos lá. Esse aqui é o modelo XGI. Ele vem o aerógrafo. Vamos abrir aqui para onde mostrar melhor. Então ele vem o aerógrafo, 3 copos, ferramenta, adaptadores, a gente vai ver isso aqui com calma. E ele pode vir com bico 02 desse conjunto, ou o bico 03, que é o caso desse aqui, ou você pode comprar a parte bico 05 e ainda o bico 07. Ele tem todos esses bicos. E você também tem o modelo XSI. O XSI é esse aerógrafo com o copo lateral, que também vem num conjunto como esse, com 3 copos, com tudo que você está vendo aqui, com a diferença apenas que ele é alimentação lateral e os copos são laterais. Eu vou botar a foto aí. Você também pode comprar esse aerógrafo nos modelos XGI 2ES e XGI 3ES, que são basicamente esse mesmo aerógrafo, só que ele vem só a parte metálica, sem esses complementos que a gente vai ver daqui a pouco, e apenas com um copo. No caso do XGI2, que é um 02, ele vem com um copo pequeno, e no XGI3 ele vem com um copo médio. E também tem o XSI3, que é o aerógrafo com copo lateral, que é também só o aerógrafo com copo, sem as borrachas, sem esses complementos aqui, que seriam, vamos dizer, uma maneira mais barata de você entrar nessa linha, porque você estaria comprando, nesses dois casos, apenas o aerógrafo sem nenhum complemento, com um único copo. E além desses aqui, também dentro da mesma linha, usando basicamente os mesmos conjuntos de bico, você tem a linha Tritium, que são aerógrafos tipo pistola, e você tem o Tritium TG, que é copo por cima, e o Tritium TS, que é copo lateral. Essa é basicamente a linha. A Grex ainda tem alguns outros aerógrafos, eu não vou falar porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link lá para o site deles, aí vocês vão poder ver com calma todos esses aerógrafos lá. Então vamos entrar diretamente aqui nesse aerógrafo. Então o que a gente tem aqui na caixa? Nós temos então 3 copos, o copo menor já está aqui, ele tem uma tampinha, mas a tampinha não veio com ele, mas ele tem também tampa. Nós temos um copo médio e nós temos esse copo grande. E além desse copo grande aqui, ele tem um copo ainda maior do que esse. Eu vou falar disso daqui um pouquinho para frente. Além disso, aqui na caixa nós temos um adaptador. A rosca dele aqui é o padrão de 1/8, que é o padrão de hoje. Nós temos esse adaptador aqui, que é um adaptador tipo espiga, para você colocar numa mangueira daquelas de plástico. E tem um terceiro adaptador aqui, que eu até agora não consegui descobrir para que tipo de rosca ele é. Você tira esse adaptador aqui tipo espiga, coloca esse aqui e
coloca aqui no aerógrafo. Agora, qual é essa rosca aqui? Eu já procurei no site, procurei no manual, eles dizem apenas que é um adaptador para rosca, mas eu não consegui saber para que é. Não é a rosca da Baja, não é a rosca da Paache. Eu até agora estou tentando descobrir. Se alguém que está assistindo o vídeo souber que rosca é essa aqui, por favor, coloque aí nos comentários, vai me tirar uma dúvida. E aqui nós temos a chavinha para retirar o bico. Vou tirar mais essa pecinha aqui. E vamos afastar essa caixa aqui por enquanto. Aqui nós temos o aerógrafo e a primeira solução diferenciada que ele tem são essas pegas de borracha aqui, tanto para o gatilho quanto para o corpo do aerógrafo. Ela é uma forma de tornar mais confortável o uso. Eu francamente não tenho experiência com ele suficiente para saber se isso aqui faz diferença ou não, mas de qualquer maneira isso aqui você pode retirar. Vou desmontar ele já já e você vai ver. Mas é uma coisa diferente aqui, teoricamente daria, vamos dizer, mais conforto aqui e uma pega melhor no aerógrafo. E o segundo diferencial desse aerógrafo é que isso aqui é a proteção da agulha, né? E você tem aqui a proteção ele vem com duas proteções, com essa aqui em forma de garfo, que a gente já viu em outros aerógrafos, e com essa aqui que é a proteção convencional. E qual é o diferencial aqui? Essas proteções, elas não têm rosca, elas são magnéticas. Então você simplesmente coloca aqui, o ímã puxa ela para a posição, você pode trocar em forma de garfo, mais uma vez é só encaixar ela aqui. E se você estiver usando aerógrafo, isso aqui para mim que vivo perdendo essas pecinhas, é bem interessante. Você tem um ponto aqui em que ela entra aqui também com o ímã. Então você quiser trabalhar sem a proteção aqui da agulha, você simplesmente coloca ela aqui atrás e como ela é imantada, ela fica presa aqui atrás. Terminou, quer voltar com a peça, é só trazer ela aqui para frente e não tem rosca. Então já vimos aqui as duas proteções, vamos agora olhar aqui o resto do aerógrafo. Vamos tirar essas proteções aqui de borracha. Aqui nós temos aqui, então, o aerógrafo. Se que você comprar aquele modelo simples, é isso aqui que você vai receber com essas proteções. Ele aqui, além dessa espigazinha aqui, né, para segurar a proteção da agulha, você tem aqui então a regulagem na tensão na mola do gatilho. Desmontando aqui, nós temos acesso à agulha, que a gente vai ver depois. Aqui nós temos aqui a pinça, que faz o controle aqui, que puxa a agulha, e você pode ter aqui uma certa regulagem aqui na tensão da mola do gatilho, abrindo isso aqui, ainda que isso vai te deixar essa peça aqui um pouco frouxa. Então eu não acho que isso aqui seja realmente uma regulagem na tensão da mola, mas ela funciona assim. Você abrindo ela aqui, você pode recolocar o cabo aqui na posição, mas isso aqui, esse conjunto vai ficar meio frouxo aqui. Mas de qualquer maneira ele dá uma alteração aqui na tensão da mola do gatilho. Tiramos o cabo. Opa, tiramos a pinça e aqui nós já começamos a ver uma coisa que já foi vista no vídeo que eu fiz sobre os aerógrafos da Wave. Essa peça aqui, essa parte aqui é igual aos aerógrafos da Wave. Aqui nós temos o gatilho e esse gatilho é exatamente igual ao aerógrafo da Wave. A única diferença é esse desenho aqui de cima, mas esse conjunto aqui, com essa peça aqui separada, a forma desse gatilho aqui é exatamente o mesmo do aerógrafo da Wave. Você já está dando uma pista de onde é que ele é fabricado, né? Aqui a gente tira
a válvula de entrada de ar. E mais uma vez, ela é exatamente igual à válvula da Wave. Eu nem vou desmontar isso aqui, porque ela é exatamente igual à válvula que a gente já viu da Wave. Aqui temos o copo, né, que desatarracha, que também, mais uma vez, é a mesma rosca. Aliás, esses copos aqui, essa rosca desses copos, ela é praticamente um padrão. Ela é a mesma dos aerógrafos desse aqui, da Wave, da Harder. Todos eles, esses copos aqui, são intercambiáveis, ainda que as vedações aqui sejam um pouco diferentes. Nesse caso aqui é uma vedaçãozinha de Teflon aqui. E aqui nós vamos chegar na frente desse aerógrafo. E aqui eu acho que tem um problema que eu vou tirar dúvida quando eu fizer o teste com ele. Essa frente dele aqui, onde entra essa peça magnetizada, uma vez que você tira ela, ela é muito rombuda aqui. Você vê, ela fica e ainda tem uma reentrância. Então, quando você aproximar esse aerógrafo aqui para fazer detalhe, você vai certamente ter turbulência aqui na frente do aerógrafo, porque o ar aqui que é rebatido não vai ter por onde escapar. Eu acredito que isso aqui vai ser um problema, mas vamos ver isso aí quando eu fizer o teste. Essa foto que vocês estão vendo aí, eu tirei depois do teste para mostrar como é que, quando você fica próximo do objeto, como é que ele rebate tinta aqui para dentro dessa reentrância que fica em torno aqui da saída do ar, onde fica a agulha. É bastante coisa que fica acumulada aqui dentro. Aqui então a gente tira a capa do bico, que tem uma rosca fina e tudo muito bem acabado. E aqui a gente chega no bico e, mais uma vez, o bico é exatamente igual ao bico do aerógrafo da Wave. Então, certamente, quem fabrica esse aerógrafo aqui para a Grex é a mesma que fabrica os aerógrafos da Wave. O gatilho é igual, a válvula de ar é igual, essa peça aqui é igual e o bico é exatamente igual. E para você retirar esse bico, você vai fazer assim, como nos aerógrafos do Wave, o uso dessa chavinha aqui, que te permite soltar o bico. O bico é bem acabado. Ele é um pouco longo e estreito, então tem um pouquinho de dificuldade para fazer a limpeza. Ele é, segundo o manual, feito de aço inox. Então, o aerógrafo em si, todo ele é bastante bem acabado. Aqui dentro nós temos a pecinha que faz a transmissão do gatilho para a válvula de ar, que é exatamente igual ao da Wave. Eu nem vou tirar isso aqui porque não vale a pena. Aqui o acabamento dele por dentro é tudo muito bem feito. O aerógrafo é todo ele muito bem acabado. E a agulha também é bem acabada, ela é exatamente como aquela agulha lá do aerógrafo da Wave, mas ela está com um polimento melhor, ela veio com um acabamento melhor, ela tem uma ponta bastante fina e essa aqui é uma agulha 03. Vamos ver como ela vai funcionar quando eu fizer o teste. Então, basicamente é isso. A gente já viu aí quais são os diferenciais aí desse aerógrafo. Vamos montar ele aqui novamente. A montagem dele é bastante simples. Aqui lembrando que a válvula tem essa vedação de Teflon aqui em cima, que é fácil de trocar caso haja necessidade. E uma segunda vedação aqui de borracha para fazer a vedação entre a válvula e o corpo do aerógrafo. Vou colocar a capa. Vamos então recolocar aqui o gatilho com a pecinha que faz a transmissão para a pinça. Essa montagem aqui é sempre um pouquinho chata de fazer. Vou botar o gatilho na posição correta aqui. Lembrando que essa pecinha aqui ela tem uma posição certa para você fazer o recuo aqui, senão ela fica travada. E se você tentar colocar ela sem isso, ela não vai entrar. Aqui. Está na posição. Colocamos a agulha.
o cabo. Eu já tinha recolocado aqui a pecinha para proteger a agulha. Encaixamos aqui essa manopulazinha de borracha e finalmente a borracha aqui do gatilho. E ele está montado novamente. Bom, então além dessas duas características únicas, né, desse aerógrafo, que são essa empunhadura aqui de borracha, tanto para o gatilho quanto para o corpo do aerógrafo, e dessa proteção da agulha magnética, que tanto pode ficar aqui, como você pode guardar ela aqui para não perder, como eu costumo sempre fazer. Esse aerógrafo, o grande diferencial dele, como eu falei, é a versatilidade. Primeiro, aqui você tem, nesse que a gente está vendo, nesse modelo XGI, você já tem 3 copos, mas além desses 3 copos, você ainda tem um copo de 50 ml, que é um copo bastante grande. E por que você tem esse copo grande? Porque além desse bico 0,3 que está aqui, você tem o 0,2, esse 0,3, o 0,5 e bico até 0,7, que dá uma abertura bastante grande. Por isso você precisa de um copo, inclusive, maior. E tanto nesses aerógrafos aqui de desenho convencional, seja de copo em cima, seja de copo lateral, como nos aerógrafos de pistola, você tem para esse aerógrafo aquele bico que faz leque. Eu vou botar foto deles aí. E esse bico que faz leque, que a gente já viu num vídeo que eu fiz especificamente sobre isso, ele tem para o bico 0,3, que eu não conheço nenhum outro aerógrafo que tenha bico que faz leque para bico 0,3. Ele tem para o bico 0,5 e tem para o bico 0,7. Então, por exemplo, você pode pegar esse aerógrafo aqui, colocar nele um bico 0,7, um bico que faz leque para o bico 0,7 e um copo de 50 mm, ou seja, você transforma isso aqui quase numa pistolazinha de pintura mesmo. A diferença que eu preciso falar, e eu acho que eu até não falei isso no vídeo que eu falei dos aerógrafos que fazem leque, é que um aerógrafo que faz leque não é uma pistola de pintura. Por quê? Porque na pistola de pintura você tem 2 controles de ar. Você tem um controle de ar do ar que passa aqui dentro e que faz o spray, e um controle separado para o leque. Então você pode regular o leque independente do volume de ar que está passando aqui pela agulha. Nesse caso aqui, você tem apenas uma divisão do ar, parte dele vai para a agulha, parte dele vai para a peça que faz o leque, mas você não tem como controlar as vazões separadas. Então você não tem a mesma versatilidade que tem uma pistola real de pintura, mas ele faz o leque com essa limitação. A outra coisa que é preciso observar é que quando você coloca o bico que faz leque, ele começa a ter um consumo de ar maior, porque parte do ar vai ser desviado aqui para fazer o leque. E a Grex, eu vou botar a tabelinha aí, ela disponibiliza, ela diz, para cada conjunto de bico e leque, e peça que faz leque, ela te diz qual é o consumo de ar que esse conjunto tem, o consumo de ar ideal, para você saber se o seu compressor permite que você use isso. Isso eu achei bastante interessante. Então, se você quiser botar aqui um bico 0,7 com um bico que faz leque 0,7, você vai lá na tabela e vai ver qual é o consumo de ar desse conjunto para que ele funcione direito. Isso é bastante interessante. Então, visto aqui a montagem e desmontagem desse aerógrafo, visto aqui as características dele, vamos passar aí para um teste prático e ver como é que ele se comporta. Bom, como vocês viram aí com esse copo aqui, ele pesa uns 140 gramas, é um aerógrafo relativamente pesado para um aerógrafo de bico 0,3, como é esse que está aqui. E vamos ver agora como é que ele funciona. No último vídeo me perguntaram qual é a tinta que eu uso para fazer esses testes. Eu uso uma tinta Vallejo Model Color diluída com álcool isopropílico. Eu uso essa tinta bastante diluída porque o papel até aceita isso, porque ele absorve e ele é boa para a gente ver se tem algum overspray e tal. Mas é praticamente a diluição que eu uso quando eu estou trabalhando nos kits plásticos. Então é essa diluição mesmo que eu uso para a maioria dos trabalhos, talvez um pouquinho menos diluída do que essa aqui. Vamos ver como é que ele funciona aqui.
Eu não sei se vocês perceberam, ele deu umas 2 falhadas aqui nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Eu fiz um primeiro teste com ele estava dando umas falhadas, eu reapertei tudo, vamos testar novamente ele aqui. Aqui no traço, uma abertura média aqui foi tudo bem, sem falha, praticamente nenhum overspray. Vamos tentar agora um traço mais fino. Aqui no traço mais fino, dá para ver que tem um pouquinho de inconsistência aqui no traço, nada demais, mas é provavelmente porque essa frente muito larga dele interfere aqui quando eu aproximo demais o aerógrafo aqui do papel. Aqui numa distância maior, o traço é perfeitamente aqui contínuo, sem nenhuma falha, sem overspray, mas no traço fino eu já vi algum problema exatamente por conta dessa frente dele aqui muito rombuda. A agulha aqui está limpa. Ele faz o traço fino aqui, não tem grande problema, mas não sei se vai ficar visível aí na câmera, mas dá para perceber que ele não é um traço perfeitamente distribuído aqui. Ele tem umas falhazinhas, certamente por conta dessa interferência aqui do tamanho da frente do aerógrafo. Vou botar ele aqui um pouquinho mais de lado. Dá para fazer um traço fino, mas ele realmente perde a consistência quando você chega muito próximo aqui do objeto. Aqui então, quando eu estou praticamente encostando no papel, a situação fica ainda pior. Como era de se esperar, por causa dessa forma aqui. Não é certamente um aerógrafo para você fazer detalhe. Mas é aquela história, né? Um aerógrafo que tem muita versatilidade, ele certamente não é muito bom em nenhuma das características dele. Tudo que é feito para atender diversas características acaba não sendo nunca o melhor em nenhuma delas. Então é um aerógrafo para quem está procurando versatilidade, não para quem está procurando uso específico. Ele não é um aerógrafo específico para detalhe, mas ele é um aerógrafo confortável de usar, um pouco pesado, mas a grande diferencial dele, além dessas soluções aqui de engenharia, é realmente a versatilidade, a capacidade dele ir desde um aerógrafo 03 até um aerógrafo 07, fazendo leque desde 03 até 07, com copos que vão desde 5 ml até 50 ml, claro que comprando diversos desses acessórios à parte. Então é um aerógrafo para quem está realmente procurando trabalhos em áreas maiores,
ou um aerógrafo que, sem ser muito bom em tudo, ele é bastante razoável em todas as aplicações. Traço largo aqui, traço ainda mais largo. Nesse ponto aqui não tem problema, quando você afasta ele não tem problema. E o problema, como era de se esperar, é quando você fica com ele muito próximo aqui do objeto, que aí você encontra a interferência do corpo do aerógrafo. É isso aí, é um aerógrafo diferente, com uma vasta gama aí de aplicação. O preço dele é relativamente alto. Esse aerógrafo aqui, se não me engano, está na casa dos quase $170, esse conjunto aqui. As peças dele também não são muito baratas, então é um investimento alto. É aquilo que eu disse, é um investimento para quem está procurando muita versatilidade, ou quem está procurando um aerógrafo que seja capaz desde de fazer trabalhos menores até trabalhos bastante grandes.